Eu aposto que você já ouviu a famosa frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu também aposto que você sabe muito bem quem disse essas sábias palavras. Pois é, ele mesmo, o tio do Homem-Aranha, o famoso tio Ben. Sabemos que dentro do UCM, esse personagem tão importante na vida do Homem-Aranha ainda nem foi citado diretamente e muito menos apareceu. É claro que, segundo a origem das histórias de Peter Parker, o tio Ben nessa altura do campeonato já deve ter até morrido durante o UCM. Mas e se eu dissesse pra você que o tio Ben tá vivo sim dentro do universo cinematográfico da Marvel e que ele vai aparecer em Homem-Aranha 3. E não só isso, ele também terá um papel muito importante nesse filme. Pois é, meu querido nerd, essa informação é de explodir a cabeça e hoje a gente vai falar sobre ela. Então, sem mais delongas, já logo deixando seu like, se inscreve no canal e se já fez tudo isso, agora bora pro vídeo! Diferente das outras versões que tivemos do Homem-Aranha no cinema, o Spider-Man do UCM não teve a sua origem contada desde o começo da sua história original. No caso, eu tô falando daquela clássica história de origem, na qual a gente vê ele sendo picado pela aranha radioativa, adquirindo seus superpoderes, e também, é claro, vemos a morte do tio Ben. O que é um fato, no mínimo, curioso, né? Já que sempre vimos isso sendo contado principalmente nos filmes solos do Homem-Aranha. É claro que a gente entende a proposta da Marvel de, a gente não quer fazer algo muito parecido com os outros filmes anteriores e tudo mais, beleza, mas, cara, querendo ou não, muitos fãs querem ver essa origem do Homem-Aranha. E pra quem conhece o personagem e a origem dele, sabe muito bem que ela não é feita somente do dia que ele é picado pela aranha radioativa e começa a subir as paredes por aí. Não é só isso, nerdzada. A origem de Peter Parker como Homem-Aranha é marcada principalmente por um acontecimento muito triste. E eu tô falando, é claro, da morte do tio Ben. Essa perda é tão importante para as histórias do Spider que até hoje ela é uma das poucas mortes das histórias em quadrinhos que nunca foi revertida pelos seus criadores. E eu tenho certeza que vocês sabem muito bem como é que funciona esse lance de mortes em quadrinhos. Morre Tony Stark, morre Wolverine, morre Hulk, morre Professor Xavier, mas no final das contas passa um tempinho e eles ressuscitam. Só que no caso do tio Ben, cara, isso é completamente diferente, afinal a morte dele nunca foi revertida. E isso se deve muito pelo impacto que o tio Ben teve na vida de Peter Parker, fazendo com que ele entendesse que é preciso ser um exemplo para as outras pessoas, ensinar o que significa responsabilidade. É claro que é aquele negócio, né? É uma história cruel, é uma baita de uma história cruel, eu tô quase chorando aqui, mas cara, foi o jeito que o Peter conseguiu adquirir as suas responsabilidades e se tornar um verdadeiro herói, o herói que a gente conhece. Tanto é que, a ponto de curiosidade, é claro, tem muita gente que compara a morte do tio Ben com a morte do Thomas e da Martha Wayne, no caso, os pais do Batman. Eu acho que a galera faz essa comparação devido, como eu mesmo disse ainda há pouco, serem mortes muito parecidas, né? Foi um assaltante, foi lá, matou o cara e deixou eles lá, sabe? É zoado, mas enfim. Isso tudo que eu tô falando me fez pensar no seguinte: se essa morte é tão fundamental para a transformação do Peter Parker numa pessoa mais madura, ela deve acontecer ainda dentro do UCM. Afinal, existem grande quantidade de pessoas que acham que o Peter Parker do UCM é um cara imaturo, é apenas uma criança e que ainda falta ele amadurecer muito. A morte do Tony Stark não foi o suficiente para ele se tornar uma pessoa madura. E é aí que entra então a morte do tio Ben. Pois é, meu querido nerd, é isso mesmo que você entendeu. O tio Ben ainda tá vivo sim dentro do UCM. Apesar de Tony Stark ter sido por um tempo uma figura paterna para Peter, esse papel na verdade não estava vago, ele estava somente afastado. Na nossa teoria de hoje vamos cogitar que o tio Ben e a tia May na verdade estão separados, e no UCM ela nunca esteve viúva. E eu sei, você deve estar agora se preparando para comentar aqui embaixo qual é, Rodrigo, a gente viu lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar, a tia May vivendo triste e tudo mais, etc. Então é claro que ela tá triste por causa da morte do tio Ben. Só que não é nada disso que você tá pensando, na verdade ela tá muito triste porque ela viveu muito tempo do lado dele, então é óbvio que ela vai estar meio triste. Ela passou quase a vida toda dela do lado de uma pessoa amada e depois eles logo se separaram, então ela tá meio triste, né? É compreensível isso. É totalmente normal uma pessoa estar sofrendo devido a uma separação, e eu devo lembrar aqui pra vocês que em nenhum momento do UCM é confirmado pra nós que o tio Ben tá de fato morto. Isso é uma informação muito importante, então guarda ela aí com você. Voltando a focar na nossa teoria, nós aqui do canal acreditamos que talvez o tio Ben esteja vivendo em alguma cidade do interior dos Estados Unidos. Isso porque, pra vocês que não sabem, o tio Ben é um ex-militar e agora que ele tá possivelmente separado, nada melhor do que ter um pouco de paz no interior. Então o que eu quero que vocês entendam é isso: o tio Ben ainda tá vivo dentro da cronologia de filmes do UCM, só que ele tá separado da tia May e obviamente ele fica distante do Peter. Só que é claro que ele ainda tem, de certa forma, contato com o Peter, só que a gente não vê isso acontecendo. Tanto é que, como eu disse, em Homem-Aranha Longe de Casa, o tio Ben pode estar muito bem no processo de separação com a tia May, então por isso que a gente vê ela triste
tudo mais, e logo bem desanimada. Já em Homem-Aranha Longe de Casa, a Tia May já tá separado um tempinho do Tio Ben, e é por isso que a gente vê ela tentando novos relacionamentos, como aconteceu com o Happy em Longe de Casa. Mas enfim, já contamos pra você e até mesmo provamos pra você que o Tio Ben tá sim vivo dentro do UCM. Mas de que forma será que a presença dele dentro de Homem-Aranha 3 vai ser tão importante assim? Sabemos que no final de Longe de Casa, o Homem-Aranha é colocado numa emboscada. O Mistério arma um plano para culpá-lo pelo seu próprio assassinato. O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker! Mas que E com isso fica meio que óbvio que o Peter tá correndo perigo, mas não só ele, como também as pessoas que ele ama, as pessoas próximas a ele, que é o caso da Tia May, do Ned, da MJ e entre outros amigos dele, e de acordo com a nossa teoria, o próprio Tio Ben. E pra trama de Homem-Aranha 3 ser boa, precisamos de alguns acontecimentos interessantes. Vamos imaginar que o Peter conseguiu proteger a sua família e amigos, quem sabe talvez com a ajuda de algum Vingador, como por exemplo a Pepper Potts ou talvez até mesmo o próprio Happy. Mas ele não conseguiu entrar em contato com o Tio Ben a tempo, deixando assim o velho senhorzinho se tornar um alvo fácil para qualquer vilão. E pra Spider-Man 3, olha, eu vou falar aqui pra vocês, a gente tem uma lista extensa de vilões que podem destruir o Homem-Aranha de dentro pra fora, matando as pessoas que ele ama. Porém, nesse vídeo vamos analisar os mais comentados e também, é claro, os mais possíveis. Vamos começar então com o Sexteto Sinistro, por exemplo. Mistério pode ter forjado a sua morte só para voltar em Homem-Aranha 3 e machucar a família de Peter e seus amigos. Atacando o Tio Ben no interior do país, Nova York ficaria livre do Homem-Aranha, possibilitando que outros vilões do Sexteto Sinistro invadissem a cidade e promovesse o caos. Ah, e uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui pra vocês é que pelo menos nessa nossa teoria vai ser inevitável a morte do Tio Ben. O Tio Ben vai sim morrer em Homem-Aranha 3 e não importa pelas mãos de qual vilão, ele vai morrer sim. Eu sou inevitável. E se por acaso essa morte acontecesse pelas mãos do Mistério, a gente tem uma ideia de como ela aconteceria. Obviamente o Mistério faria o Tio Ben de refém, fazendo com que o Homem-Aranha saísse de Nova York, para que assim aconteça a invasão do Sexteto Sinistro na cidade de Nova York e aconteça todo o caos que eu já falei aqui pra vocês. Nessa ida do Peter pro interior do país, ele acabaria se encontrando com o Mistério, teria sim uma luta épica contra ele e o Mistério acabaria atacando o Tio Ben fatalmente. Lógico que o Tio Ben não morreria naquele exato momento, ele ainda ficaria um tempinho agonizando de dor e tudo mais, e o Peter acabaria, devido a isso, perdendo a luta contra o Mistério. O Mistério, é claro, acabaria saindo daquele local e indo para Nova York para causar todo o caos junto com os outros vilões. Peter, então, ainda debilitado pela luta, tentaria socorrer o seu tio, mas como eu disse pra vocês, eles estão no interior, tá tudo muito distante e não havia nenhum hospital por ali por perto. Tio Ben, sabendo que a morte dele iria acontecer, diria pro Peter o quão ele é uma pessoa especial pra ele e se lamenta por não ter ficado tanto tempo ao lado dele. E diria, é claro, aquelas suas sábias palavras, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E assim, o Tio Ben morreria nos braços de Peter Parker. Sem dúvida alguma, isso seria uma baita de uma história para a gente ver acontecendo no filme. E cara, eu vou te falar, eu adoraria ver isso acontecendo e com certeza a gente poderia afirmar que o Mistério foi o cara que mais ferrou a vida do Homem-Aranha. Deve ter sido o maior vilão que o Homem-Aranha teve, pelo menos dentro do universo cinematográfico da Marvel. É claro que além do Mistério e do Sexteto Sinistro, também temos uma outra possibilidade, que seria, é claro, Kraven, o Caçador. Bom, o Kraven tem uma grande habilidade de rastreamento, além de ser um dos vilões mais cotados para aparecer em Homem-Aranha 3. Sem dúvida alguma, ele encontraria rapidamente o Tio Ben e poderia sequestrá-lo, criando assim uma história dramática e interessante do início ao fim do filme. Afinal, como o próprio nome já diz, o Kraven é um caçador, e um bom caçador sabe muito bem que ele nunca ataca a alma ou até mesmo o corpo da sua presa, ele ataca o coração. E seria exatamente isso que o Kraven iria fazer, ele iria atrás do Tio Ben justamente para sequestrá-lo, causar a morte dele e assim fazer com que o Peter fosse atrás dele. E isso tudo que eu tô falando, é claro, fecharia com chave de ouro a origem do Homem-Aranha se cumprindo dentro do UCM. E quem sabe talvez esse acontecimento traumático seja não só importante, como fundamental para a história do Peter, para que ele enfim se torne aquele herói responsável e importante para os Vingadores, um verdadeiro líder com muita responsabilidade. Mas é claro que para isso acontecer, cara, a Marvel vai ter que colaborar, pelo amor de Deus, né? Não dá pra vocês matarem o Tio Ben de novo e continuarem fazendo um Peter Parker ingênuo e bobão. Meu Deus do céu, Marvel, vamos parar por aí, tá bom? Tá certo que o Peter Parker do Tom Holland é apenas um adolescente, ele já tá aprendendo, a morte do Tony Stark foi algo importante, mas eu acredito ainda que não foi o suficiente para que ele desenvolva todo o potencial que ele tem, sacou? Então é por isso que eu digo que a morte do Tio Ben tem que acontecer ainda, e isso sim vai ser o ponto-chave para desencadear toda a responsabilidade que o Homem-Aranha tem. É claro que eu tenho certeza que muitos de vocês ainda ficam se perguntando, cara, será realmente que o Tio Ben tá vivo? Será que ele vai morrer em Homem-Aranha 3? Vocês por acaso gostariam de ver isso acontecendo? Eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários, nerd. Muito obrigado
obrigado mesmo de coração a você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e tchau!